Então nós precisamos ter esse cuidado, certo? Perdão, bondade, nós precisamos plantar essas coisas, amor na nossa família, na nossa vida, na vida de todas as pessoas que a gente encontrar pela frente, amado. Você nunca vai desanimar se você faz uma colheita dessa. Se você plantou bem, se você lançou sementes boas, se você preparou o terreno da sua vida com oração, com jejum, com humildade, se você tem tirado tempo, se você tem pedido a Deus um coração quebrantado, Deus é quem vai se responsabilizar pela tua colheita. Para você plantar algo em seu marido, sua esposa, pode parecer difícil, mas olhe para a recompensa. Você certamente irá colher coisas boas. Já viu aquele marido que agrada a sua esposa e a sua esposa faz você não pode imaginar o que uma mulher faz quando ela está satisfeita com seu marido. Você não tem ideia. Olha, ela vira uma fera para te defender. Ela chega dentro de casa, ela quer sempre preparar o melhor para você. Eu acho tremendo. Às vezes eu fico assim, sabe, vendo a minha esposa. Às vezes ela vai e prepara um prato ali, aí o meu filho vai lá para pegar a minha filha. Ela diz: opa, não, isso aí é do seu pai. Ou seja, ela preparou o melhor para mim. Não mexe isso aí não, que isso aí é do seu pai. Você entendeu? Então isso é o quê? Isso é o resultado quando o nosso cônjuge está satisfeito. Por isso que vale a pena a gente semear, vale a pena a gente plantar, amém? Vale a pena a gente tirar tempo para dialogar. Às vezes, olha, o esposo ou a esposa não tiveram o privilégio de nascer no lar onde eles foram bem acolhidos, foram bem ensinados, porque hoje a gente vê, mas muitos lares totalmente desajustados. Aquela responsabilidade que Deus entregou ao homem e à mulher, hoje, devido a essa correria louca, essa busca por resultado todo dia, para vencer todo dia, às vezes a gente fica, sabe o que, negligenciando. E aí muitas vezes, olha, só o salário do homem já não dá mais para cobrir a despesa dentro de casa. E aí é necessário que a esposa sair para o campo também para ajudar o marido no suprimento da casa. E com isso, o que acontece? Ela não pode dar a assistência que a sua casa precisa, o cuidado, a educação, o acompanhamento na vida do marido, na vida dos filhos. E aí ela saiu pro campo também. E nessa correria, o que acontece? Os filhos geralmente ficam jogados. E o tempo vai passando e aí a gente vai vendo os resultados. A gente vai vendo que tipo de resultado isso trouxe para os nossos filhos. E aí isso vai afetar também no casamento deles, na família deles, entendeu? Então hoje a gente vê muitos pais transferindo suas responsabilidades pro professor, pro pastor na igreja, pro avô, pra avó. É assim, entendeu? Por isso que a gente precisa o quê? Assumir a nossa postura, assumir nossa responsabilidade, assumir o nosso chamado, entendeu, querido? E nós precisamos também pensar em que? Na nossa vida espiritual, querido. Nós somos muito negligentes com a nossa vida espiritual. Olha, enquanto a gente está preocupado em fazer atividade física, boa alimentação, comprar roupas bonitas, comprar maquiagem, comprar uma série de coisas para cuidar do nosso corpo, a gente não faz quase nada pelo nosso espírito, para alimentá-lo. Nós esquecemos que ele se alimenta da palavra de Deus, que ele se alimenta da oração, que ele se alimenta do jejum, que ele se alimenta do louvor, que ele se alimenta de se consagrar a Deus. Amado, sabe, não tem essa preocupação. E você já viu que tudo que você vai alimentar o espírito, você não vai precisar ter gastos financeiros para isso? Você não vai. Veja bem, para você semear a palavra de Deus no teu coração, você hoje tem a Bíblia de graça no celular, para você estudar. Se você quiser orar, você vai precisar comprar oração? Não vai, não é verdade? Se você quer adorar a Deus, você vai comprar? Não, é de graça. Você vai jejuar, você vai pagar o jejum? Não. Você tá vendo como que enquanto a gente gasta um absurdo pro nosso corpo, a gente não gasta absolutamente nada. Nós só precisamos o quê? De dedicação, de tempo. Será que é por isso que a gente não dá valor? Porque vem tudo de graça? E aí o que acontece? A gente acaba o quê? Sofrendo as consequências, porque se acomoda. E aí o espírito de preguiça vem e toma conta da gente. E aí a gente tá sempre arrumando uma desculpa. É porque eu não tenho tempo. Aí eu trabalho demais. Aí eu faço isso, eu faço aquilo. Comece a conversar com o Espírito Santo. Tire. Se você tiver 10 minutos, converse com ele 10 minutos. Peça para ele te ajudar a você encontrar 20 minutos para você dedicá-lo. Depois, quando você estiver dedicando os 20, conversa com ele para aumentar esse prazo, para aumentar esse tempo, para você melhorar a tua leitura bíblica, melhorar o teu estudo da palavra de Deus, melhorar o teu jejum, melhorar com isso, consequentemente, você vai ver, você vai melhorar teu relacionamento dentro de casa. Essa herança maravilhosa que Deus
te deu, você não vai jogar fora, você não vai estragar. Aí o que acontece? Deus vai acabar te levantando para ajudar outras pessoas também, porque você vai estar bem espiritualmente, você vai estar um exemplo de marido, um exemplo de esposo, um exemplo de filho. Queridos, a gente vê hoje muitos jovens, adolescentes. Eu sei que agora tem muitos me assistindo aqui na live. Eu quero falar para você, meu filho, filha, o seguinte: acorde enquanto é tempo. Invista na vida dos seus pais, em obediência, em submissão, em amor. Faça isso, que a palavra do Senhor diz que aqueles filhos que honram o pai e a mãe, os seus dias se multiplicarão sobre a terra. Mas filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos truculentos, filhos problemáticos, esses terão vida curta na terra. É o que a palavra de Deus nos ensina. Não sou eu que estou aqui determinando isso, não. É a palavra de Deus. E é assim que a gente vê as coisas acontecer. Olha, basta você ver nas periferias quantos adolescentes, jovens, de forma precoce têm perdido suas vidas. Por quê? Porque escolheram coisa errada. Eu te garanto que esses meninos que entram no mundo do crime, não é esse o que o pai e a mãe desejavam para eles. Mas enquanto o pai e a mãe estavam educando, orientando, eles estavam ignorando. Eles estavam simplesmente rindo do pai e da mãe. E aí olha o resultado. Vai para o mundo do crime e suas vidas são ceifadas. Tão jovens. Sabe o que é isso? Desvio de caráter. Pessoas que, mau caráter e que não têm responsabilidade. Eu mesmo, olha, eu sou nordestino, paraibano, eu saí da minha casa com 12 anos de idade, sozinho, só eu e Deus. E fui para um grande centro, e lá sozinho, sem ninguém, só eu e Deus. Tive que me virar. Oportunidades para fazer coisas erradas? Não me faltava. Todo dia batia na minha porta. Todo momento batia na minha porta. Só que eu fazia, sabe o quê? Eu caía fora. Porque eu sabia que se eu fizesse uma escolha daquela, eu não iria realizar o sonho de levar tirar meus pais da miséria que eles viviam lá do Nordeste. Você entendeu, querido? Então a pessoa, ela tem o direito de escolher. Olha, eu acho lindo uma história que disse que um certo juiz foi julgar uma causa, e quando ele foi julgar, a pessoa que ele ia julgar era o seu próprio irmão, que quando eles eram pequenos, eles tiveram um problema, perderam seus pais e tiveram que ser adotados. E aí, quando terminou a audiência, aquele irmão chega pro outro e diz: mas por que você está nessa situação? Porque o casal que me pegou não me tratava bem e eu acabei saindo e indo embora. Aí ele disse: pois olha, o casal que me pegou, eu aprendi a obedecer, a me submeter, a seguir as orientações deles, e isso me ajudou. E aí eu fui estudar. Então todas as oportunidades que Deus me deu, eu agarrei, não deixei nenhuma delas fugirem de mim. Mas você, pelo que eu estou vendo, você fez o contrário. Todas as oportunidades que Deus te deu, você não valorizou, você não deu o valor devido, você acabou muitas vezes jogando fora. A gente vê isso lá na Bíblia acontecendo, né? Com dois irmãos, Esaú e Jacó. O irmão mais velho era de ser o primogênito, né, da família. E naquilo, o que acontece? Ele está lá no campo, chega em casa com muita fome, e ali chega então, Jacó está fazendo uma lentilha toda suculenta, e ele olha e pede para o irmão. O irmão falou: vamos fazer o seguinte, eu te dou o prato de lentilha e você me dá o direito que você tem de ser o primogênito. Aí ele pensou: um homem com fome do jeito que eu tô, fraco do jeito que eu tô, de que me vale esse título? Pode ficar. E aí o que acontece? Isso eu falando aqui no meu linguajar, tá? Que a Bíblia, ela tem a linguagem dela certinha. Depois você procura ler lá, tá certo? Você vai ver. E aí o que acontece? Ele troca, porque ele não deu valor ao que ele tinha. Ele não sabia a grandeza que era. E aí o que acontece? Depois ele quer voltar atrás, depois ele quer conquistar do jeito dele, mas não dá certo. Jacó, muito esperto, acaba conseguindo o seu objetivo. Entendeu, amados, como que são as coisas? Então a gente tem que aprender a valorizar as coisas. Às vezes a gente só valoriza quando perde. A gente só dá valor quando não tem mais jeito. Enquanto estava ali à nossa disposição, a gente simplesmente ignorou, não deu muito valor. E aí o que acontece? Acontece isso. A gente acaba perdendo o direito. Entendeu, amados? Então, são essas coisas. Veja bem.